Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Esta é uma fala de Jesus contida no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14. Estaremos no dia de hoje dando continuidade aos estudos, aos encontros semanais da obra Palavras de Vida Eterna. Hoje trataremos do capítulo de número 174, cujo título é Amigos de Jesus. Vejamos o que Emmanuel nos traz, qual a sua interpretação sobre esse trecho do Evangelho, sobre esse versículo, em que fala da amizade, em que fala de pessoas que seguem conosco um caminho, que nos amparam em dados momentos, que cuidam de nós quando necessitamos, ou nós o fazemos quando os nossos amigos estão precisando da nossa assistência, do nosso amparo, do nosso cuidado. Então, amigos, uma palavra pequena, apenas 6 letras, mas que traz consigo uma importância fundamental para as nossas vidas. Uma importância de alguém que nós podemos contar em todo e em qualquer momento da nossa existência. Então, amigos, eles são importantes, são fundamentais e precisamos, além de adquiri-los, precisamos preservá-los. É algo muito importante para todos nós. Então, vejamos qual é a fala de Emmanuel sobre isso. Em toda parte, Cristo possui legiões de admiradores, mas os tiranos da humanidade também as adquiriram. Multidões de partidários, entretanto, os verdugos de nações igualmente as tiveram. Grupos de incensadores, todavia, os promotores das guerras de assalto e de extermínio também lhes conheceram a adulação. Filas de defensores intransigentes. Contudo, os inimigos do progresso igualmente as enumeraram junto de si. Assembleias de analista, no entanto, chefes transviados que passaram nas eminências da história ainda hoje contam com elas. Jesus, até agora, é cercado entre os povos mais cultos da terra de inúmeros crentes e fanáticos, seguidores e intérpretes, adoradores e adversários. Mas os empreiteiros da desordem e da crueldade também os encontram. Então, Emmanuel faz essa análise, né? Essa análise sobre essa temática, os amigos de Jesus, nos apresentando sempre dois lados, né? Nos apresentando sempre duas possibilidades, quais sejam das multidões que são partidárias de Jesus, mas também que os verdugos, as pessoas que cometem crimes, os tiranos, eles também igualmente possuem multidões de partidários. Grupos de incensadores, que são aqueles que adulam, que demonstram por uma determinada pessoa, manifestam algo que em muitas ocasiões não é tão verdadeiro, é mais na base do interesse. Então vejamos,
Existem inúmeros admiradores de Jesus. Existem inúmeros aduladores partidários, defensores intransigentes, assembleias de analistas que enumeram, né, assim, que fazem defesas assim apaixonadas, né, defesas mesmo firmes do nosso Mestre de Jesus. Mas também os inimigos do progresso os têm. Os chefes transviados, aqueles que nós falamos há pouco, que são aqueles que cometem crimes contra a humanidade de um modo geral, esses também têm defensores intransigentes, também têm aduladores, têm assembleias de analistas. Contudo, para que a gente perceba essa fala de Jesus, a importância dela, o quanto é interessante e é necessário nós amealharmos a figura dessas pessoas que são nossas amigas, é importante que a gente compreenda o final do que Emmanuel está trazendo. Ele diz o seguinte: é fácil reconhecer que os comandantes da perturbação e da delinquência não conhecem amigos, de vez que o tempo se incumbe de situá-los no ponto certo que lhes cabe na vida, extinguindo a hipnose de ilusão com que se jungem aos companheiros. Ou seja, esses comandantes da perturbação e da delinquência, eles não têm amigos verdadeiros, eles não têm amigos de fato. Na verdade, o que essas pessoas têm, porque adquirem algum tipo de poder, são bajuladores mesmos, pessoas com interesses outros, no sentido de, a partir do poder que essas pessoas têm, elas possam compartilhar desse poder, elas possam ser beneficiadas desse poder. Mas a amizade, de fato, a amizade verdadeira, não é algo comum, não é, ou melhor dizendo, não é algo simples de ser adquirido, porque o verdadeiro amigo só o é aquele que está sempre conosco em toda e qualquer circunstância, seja na abundância, seja na miséria, seja nos momentos em que a alegria impera entre nós, seja também nos momentos em que a dor e o sofrimento batem à nossa porta. Esses que estão conosco em quaisquer que sejam as circunstâncias são nossos verdadeiros amigos. E eles não precisam estar nos bajulando, nos adulando, não precisam estar fazendo defesas intransigentes, com falas as mais belas possíveis. Eles precisam apenas estar conosco nos devidos momentos em que nós necessitamos deles. Ou nos momentos de alegria, como nós já o dissemos, ou nos momentos de dor e sofrimento. Esses que se encontram somente nos momentos de alegria e nos momentos de dor e sofrimento se afastam, não são nossos verdadeiros amigos. Só estão na nossa presença com algum interesse, algo que lhes traga algum proveito. Nada além disso. E Emmanuel prossegue. Cristo, porém, dispõe de amigos reais, que se multiplicam em todas as regiões do planeta terrestre, à medida que os séculos se lhe sobrepõem à crucificação. E esses amigos que existem no seio de todas as filosofias e crenças não se distinguem tão só por legendas exteriores, mas, acima de tudo,
porque se associam a Ele em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando-lhe os ensinos. Ou seja, esse fechamento de Emmanuel nos demonstra que os verdadeiros amigos, os amigos reais, são aqueles que se multiplicam em todas as regiões, onde quer que eles estejam, eles possam fazer a nossa defesa daquilo que nós realmente somos. Falam de maneira adequada sobre as nossas virtudes, mas também sobre os nossos defeitos. E no tocante a Jesus, ao Mestre de todos nós, em todas as partes do mundo nós encontramos essas pessoas que o acompanham, que o seguem, não somente na parte exterior, ou seja, falando que somos seguidores de Jesus, dizendo que o temos como mestre, falando que ele é o nosso guia e modelo, mas especialmente se associando a ele em espírito e verdade, ou seja, no trabalho, na atividade, no exercício do bem ao próximo, conhecendo a verdade e transmitindo a verdade da imortalidade da alma, falando sobre a vida em abundância, falando sobre as verdades universais que é a criação de Deus, esse universo infinito, que é a criação de Deus, que é o Pai de todos nós. Então, quando a gente entende as lições de Jesus e que a gente pratica essas lições, esses ensinamentos, de fato nós estamos nos tornando verdadeiros amigos dele, leais amigos dele, porque nós vamos passar a ser multiplicadores dessa mensagem. E não somente multiplicadores por meio do verbo da fala, mas especialmente e principalmente por meio da prática do bem, exercitando os ensinos que ele nos legou, que ele nos deixou. Então, meus queridos, minhas queridas, reflitamos sobre essa temática, sobre a importância de termos verdadeiros amigos e, mais do que isso, que nós sejamos verdadeiros amigos de Jesus. Repetindo, que nós sejamos verdadeiros amigos de Jesus, seguindo ele, se associando a ele em espírito e verdade. Que Deus nos abençoe, nos dê as maneiras, as formas de encontrarmos a paz, a serenidade em nossas vidas. E até o nosso próximo encontro.